Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto com Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, para falar que a construção de reputação é fundamental para o sucesso em diversos aspectos de nossas vidas. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, Gustavo. Bom dia, nosso querido amigo Brunão. Ouvintes, reputação é algo que é um pouco mais difícil de tangibilizar, mas é muito importante, né? Eu conversava com a minha filha Isadora durante esse último final de semana sobre a reputação. Ela tem 18 anos, indo para 19, e falei que a construção de uma reputação é algo constante e que dura uma vida inteira. E que é feito com base em valores, né? E que em alguns momentos, por exemplo, no período de carnaval, algumas pessoas comprometem a sua reputação, porque acham que aquele final de semana ali vale tudo, né? E muitas vezes elas acabam colocando a sua reputação por água abaixo, algo que é tão difícil de construir e que se pode perder de um ato tão rápido, né? Eu cito aqui 4 esferas que são fundamentais para a construção de uma boa reputação. A primeira delas é o nosso CNPJ. É a reputação da organização que nós representamos ou que nós fizemos parte, né? E como ela aparece? A construção de um bom histórico de pagamentos, um bom histórico de relacionamento, de cumprimento de prazos, um bom histórico perante os clientes, satisfação dos clientes. Algumas pessoas dizem que o cliente sempre tem razão, né? E talvez o que esteja por trás seja a construção de uma reputação interessante. O segundo ponto é a construção de uma boa reputação profissional. Honrar com aquilo que se espera, fazer bem feito aquilo que a organização espera que a gente faça, se manter sempre atualizado. Terceiro aspecto é a construção de uma boa reputação nos nossos relacionamentos como um todo, com os amigos, com as pessoas da família, com o nosso círculo de relacionamento mais amplo, tomando cuidado com as palavras que nós usamos, com o histórico que nós temos também de ajudar, de contribuir, de estar próximos. E também na vida conjugal, né? A construção de uma boa reputação é fundamental. E existem 3 ingredientes que fazem com que a gente consiga, ao longo do tempo, desenvolver uma boa reputação. O primeiro deles é integridade. O que é integridade? É quando as nossas ações confirmam as nossas palavras, pautado no caráter, né? Então, sermos íntegros é fundamental. O segundo aspecto é estando presente. Nem o amor suporta a distância, né? A pessoa na distância acaba sendo esquecida. Então, estando próximo, estando presente, hoje tem uma série de formas e ferramentas para que a gente possa se manter próximo. E o terceiro aspecto, o terceiro ingrediente da construção de uma boa reputação é o significado daquilo que nós temos. Qual é o significado? Qual é a missão por trás da nossa empresa? Qual é o significado da nossa performance empresarial? Qual é o significado da nossa pessoa dentro do círculo de amigos, né? Dentro do círculo de amizade? E também qual é o nosso significado dentro de um relacionamento? Ou seja, para construir uma boa reputação é fundamental constância, que a gente consiga zelar pela reputação ao longo de uma vida. Sempre, eu até faço no texto a analogia do andar em cima de uma corda bamba, né? Que essa corda bamba tem lá o início desde a nossa concepção e o ponto de chegada é o final da nossa vida. E nós estamos sempre concentrados, devemos estar sempre concentrados na construção de uma boa reputação, como se estivéssemos nos equilibrando em cima de uma corda bamba. E talvez esse seja um grande ativo de um ser humano, de uma organização, construção de uma boa reputação. Em épocas de exposição nas redes sociais, tem pessoas que muitas vezes postam coisas ali, prometendo coisas sem saber se vão conseguir honrar, e isso pode chamuscar a reputação das pessoas. Então, a dica é para que a gente, independente do momento que nós estejamos vivendo, que a gente mantenha, preserve sempre a atenção na construção de uma boa reputação, porque esse ativo certamente vai ser descontado lá no futuro, né? Olha, é um tema que dá para ficar uma hora aqui falando, né, Bozetti? Eu acho muito boa essa discussão, porque reputação não é algo que se constrói em um dia. Tu tem que construir ao longo da tua vida. Já começa na tua infância, na tua adolescência.
né? As pessoas, especialmente, eu vou pegar para nós aqui, que moramos numa região, né, no interior, as pessoas muitas se conhecem. Se tu não conhece diretamente o Gustavo Bozzetti, tu vai conhecer alguém que conhece o Bozzetti. Se o Bozzetti vem aqui e fala na Rádio Independente que a pessoa tem que honrar os seus compromissos, mas alguém sabe, não, o Bozzetti deve um monte. Esse cara vai lá e fala uma coisa, mas ele faz outra coisa. Vai ficar sabendo, ou pelo menos vai manchar a imagem dessa pessoa. Então, não adianta tu falar uma coisa e tu fazer outra. Acho que isso também é muito importante. Tu falou, né? O primeiro tópico ali é confirmar com ações aquilo que você fala. Acho que isso é muito importante. E infelizmente, né? Tu pode manchar uma reputação por um deslize que tu vai ter. Então, tem que ter essa atenção. Para te construir ela demora tempo, mas para te manchar muitas vezes pode ser um ato. Então, é algo que as pessoas têm que ficar atentas. E eu vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco até a pessoa está nos escutando nesse momento. Eu confesso, eu te falo realmente que eu não me lembro do nome da pessoa, mas eu fui abrir um e-mail de um currículo que chegou, daí eu fui ver a pessoa. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui no Facebook da pessoa. E tava com um copo de cerveja largado, assim, num espaço, assim. Não tava sentado numa cadeira, ele tava completamente atirado. Cara, não é o perfil. Por mais que seja a rede social dele particular, tu já tem uma imagem da pessoa, né? Pode ser que daqui a pouco ele seja bem diferente, né? No dia a dia, no profissional. Mas acho que começa por ali. Claro que tem o LinkedIn, que é uma rede social que é mais voltada para isso. O próprio Instagram hoje em dia vale muito para a gente ter uma noção de quem é a pessoa, porque no currículo, na entrevista, a pessoa vai passar todas as boas imagens. Mas em algumas postagens ou em alguns momentos da pessoa, tu vai conseguir ter um raio-x dela, né? E ainda assim, dificilmente a gente vai acertar tudo, vai ter aquela primeira impressão, né? Tem que tomar cuidado com pré-julgamentos, né? Em primeiro lugar, fica a dica para todos nós, mas que a gente saiba que nós estamos sempre escrevendo a próxima página do livro da vida. E em algum momento ali na frente alguém pode buscar aquela página. E será que hoje a semente que nós estamos plantando, ela vai germinar lá no futuro, né? Na vida tudo é semente, é fundamental que a gente compreenda isso e que tenhamos sempre a consciência de comprometer o presente para construir um futuro. Essa é uma outra frase forte, assim. Comprometer o presente é o quê? É fazer o que precisa ser feito, é superar as expectativas daquelas pessoas que estão conosco, para que a gente possa construir um futuro promissor. E que o final dessa nossa obra que seja algo bacana, pautado numa trajetória muito relevante. Tem pessoas que não compreendem os impactos das nossas ações no momento presente no futuro, né? Eu uma vez fiz um comentário aqui que repercutiu super bem, assim, que foi a geração que não enche a forminha de gelo. Eles vão lá, abrem o freezer, pega a forminha de gelo, usa o gelo e depois... Já começa queimando a reputação dele. Porque é uma pessoa que não consegue enxergar além da ponta do pé, né? Uma pessoa que não consegue compreender uma visão de futuro. Pega para ele o gelo, mas não deixa para o próximo. Não deixa para o próximo e não abastece a forminha de gelo. E tem muitas pessoas que usam esse modus operandi ao longo da vida, na vida profissional, nas empresas, nos relacionamentos. Eles vivem o dia de hoje como se fosse o último dia da vida e acabam comprometendo o futuro. Então, construir uma boa reputação é um grande ativo de um ser humano, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós colheremos o fruto da reputação que nós construímos. Lembrando, uma boa reputação se constrói com integridade, com presença e com significado. É fundamental que compreendamos isso, né? Fiquei com um questionamento aqui ouvindo vocês falando. E quando essa reputação é, entre aspas, manchada ou abalada, ou é possível... Eu sei que talvez seria um assunto para uma outra oportunidade, né? Mas é possível recuperar? É um questionamento. É uma questão interessante, é né, difícil. Rita? Todos nós... Dependendo da situação, é bem difícil, né? Algumas vezes é muito difícil, né? Mas nós acreditamos que todos nós, em algum momento da vida, erramos, né? E no momento que nós percebemos o nosso erro, tem algumas pessoas que tentam mascarar, que são responsivas, que por um sistema de proteção do ego, elas evitam reconhecer em si
as falhas? Elas culpam os outros, né? Chega atrasado, a culpa é do trânsito, porque culpar os outros é um instinto humano, né? Agora, quando o ser humano reconhece a sua falha e faz movimentos para corrigir, ele consegue sim resgatar a sua reputação e reescrever a sua própria história, né? Todos nós, em algum momento da vida, cometemos uma falha, mas é fundamental que a gente reconheça a falha e faça movimentos para reconstruir. E também tem que tomar cuidado, porque tem movimentos que acontecem que são movimentos de ataque à reputação, né? Quando nós estamos numa empresa, por exemplo, disputando alguma coisa, o nosso oponente, ele não vai querer falar das nossas qualidades, ele vai fazer questão de ficar falando e batendo em cima dos nossos defeitos, com o objetivo de chamuscar, de prejudicar a nossa reputação. Então, é um bom assunto para um próximo comentário, como recuperar uma boa reputação, né? Muito bom. Tá certo. Obrigada, Gustavo Bozetti. Valeu. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind, no quadro Direto ao Ponto.